Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os inimigos da cruz. Para isso, abre sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse termo que Paulo usa é um termo extremamente forte, inimigos da cruz de Cristo. E antes de descrever quem eles são, Paulo já fala a sentença deles, o destino deles. Eles serão condenados. O destino deles é a perdição, pelo simples fato que nós só somos salvos pela cruz. Se somos inimigos da cruz, estamos perdidos, porque só por meio dela somos salvos. Se somos contra ela, já estamos condenados. E a partir daqui, Paulo vai começar a falar quem são os inimigos da cruz. E a primeira característica que ele dá é o Deus deles é o ventre. Eles só pensam em si mesmos. Eles só pensam nos interesses deles. Não importa quem está do meu lado. O que importa é eu, o que eu quero. Não importa o que as pessoas ao meu redor precisam. O que importa é o que eu quero. O que importa é eu estar feliz. O que importa é satisfazer os meus desejos do meu coração. E por que isso é totalmente contrário à cruz de Cristo? Porque a cruz foi um momento. A vida de Jesus é baseada na humildade. Jesus vai dizer: eu sou manso e humilde. Olha só o que vai estar escrito no capítulo 2, versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus Cristo veio à terra e nos ensinou que o primeiro interesse que nós devemos obedecer, a primeira pessoa que devemos obedecer e nos importar é com o que Deus quer, com o que Jesus Cristo quer. Em segundo, é o que as pessoas do nosso ao redor, o interesse delas. E por último, o nosso próprio interesse. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós devemos viver tendo em vista não somente os nossos próprios interesses, mas os dos outros. Viver obedecendo os interesses de Deus em primeiro lugar, percebendo e entendendo o interesse dos outros. Por último, os nossos próprios interesses. Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve a todos. E Jesus nos deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos. Essa é a primeira característica. Então, o inimigo da cruz é aquele que tem o Deus, que o Deus dele é o ventre. Nós não devemos fazer isso, devemos ser humildes e se importar com os interesses dos outros. E a segunda característica que Paulo dá é essa: a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Provavelmente nessa parte, Paulo está falando do pessoal na igreja de Filipos que se gloriavam no pecado, na imoralidade sexual, no roubo, no furto, no assassinato, por incrível que pareça, no pessoal mais libertino da igreja de Filipos. Mas eu queria abordar outra parte. Nossa, mano, esses últimos está a redação do Enem mesmo. Eu queria falar de outro tipo de glória, porque nós não devemos nos gloriar no pecado, isso aqui é muito importante. Mas Paulo, nos versos anteriores, vai falar de outro tipo de glória: gloriar-se em si mesmo. Paulo vai dizer que ele poderia se gloriar no fato de ser circuncidado ao 6º dia, de ser da tribo de Benjamim. Ele poderia se gloriar em ser cidadão romano. Ele poderia se gloriar em ser zeloso com a lei. Ele poderia se gloriar em ser extremamente religioso e cumprir toda a lei. Mas Paulo não se gloria nisso. Paulo vai dizer: todas essas coisas são esterco. Todas essas coisas não são nada diante de Jesus Cristo. E eu prefiro me gloriar na cruz de Cristo, é o que Paulo vai dizer em Gálatas 5. Por quê? Jeremias vai nos dizer. Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico
na sua riqueza, mas aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. Paulo se gloriava na cruz de Cristo e nós também devemos nos gloriar, porque a cruz de Cristo é a misericórdia, é a justiça, é o amor e a ira de Deus sendo mostradas à humanidade, porque somente pela cruz de Cristo somos salvos. Devemos entender que a nossa força não é nada, a nossa sabedoria não é nada, a nossa riqueza não é nada comparado com a cruz de Cristo. Devemos nos gloriar nela. Eu não sei se você percebeu, né, mas vamos explicar essa parte. A gente tá fazendo um paralelo. Os inimigos da cruz, eles pensam no próprio ventre. A gente, no interesse dos outros, no interesse de Deus acima do nosso. Aí o outro é, eles gloriam-se em si mesmos, agora gloria-se na cruz. E por que eles pensam somente em si mesmos? Porque eles se gloriam na cruz apenas? Porque eles só pensam nas coisas da terra. Somente nas coisas da terra. Porque se você realmente começar a pensar só aqui na terra, somente nela, você vai querer satisfazer os seus desejos. Você vai querer pecar. Você vai querer buscar os seus próprios interesses acima dos outros e pisar nos outros para você se sair bem. Você vai querer se gloriar na sua força, na sua riqueza, na sua sabedoria. Você vai querer conquistar reinos, ser o maior de todos e ter todos servindo a você. Mesmo que isso leve à morte na vida posterior, porque nós só pensamos nas coisas da terra. Mas Cristo não nos chama a viver desse modo, porque Jesus nos diz que somos cidadãos do céu. Nossa pátria é a pátria celestial e nós devemos viver de acordo com os princípios daquela pátria. E nós devemos aqui na terra, guiados pelo Espírito Santo, buscar o interesse do nosso próximo. Abdicar sim de algumas coisas aqui da terra, abrir mão de algumas coisas que poderiam nos trazer prazeres momentâneos, em prol de uma coisa muito maior que receberemos, que é a glória de Cristo em sua plenitude. Nós somos cidadãos do céu. Por isso, nós somos humildes e devemos pensar no interesse dos próximos acima dos nossos. E por isso, não nos gloriamos em nós mesmos, mas na cruz de Cristo. E nessa parte de pensar muito nas coisas da terra, vai ter uma frase muito interessante, que vai dizer assim: nós pensamos 23 horas na terra e apenas 1 hora no céu. Não é por acaso que as coisas aqui da terra parecem ter mais valor e serem mais reais do que as coisas dos céus. Para quem você tem olhado? Para o que você tem olhado? Para o céu ou para a terra? Nossa, que frase essa aqui no final, meu Deus. Eu glorio-me na cruz de Cristo por essa frase, nossa. E eu te faço o desafio, e o desafio que eu vou fazer hoje é Impossível de se cumprir. se você tentar sozinho, se você for na sua força, na sua riqueza, na sua sabedoria. Que é o desafio é o seguinte, Filipenses, Paulo deixou o desafio para nós prontinho, nós vamos usar o desafio de Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, considerando os outros superiores a si mesmo. Meu desafio é você viver essa semana guiado pelo Espírito Santo, na força do Espírito, pensando não somente em si mesmo, mas pensando nos outros. Quando você for fazer alguma coisa, faça por amor aos outros, por amor a Deus. Faça aos outros o que você quer que eles façam a você. É isso, Deus abençoe, na força do Espírito Santo nós vai prosseguindo pela vida, pela verdade, pelo universo. Deus abençoe, é nóis, tchau.